Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro transformador. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. O grande lance aqui é entender como um casal pode não só juntar uma grana, mas principalmente fortalecer a relação, sabe? Alinhando os sonhos e as finanças. Então, bora começar! E a gente já começa com essa frase do livro que é, olha, muito poderosa. O que será que o Cerbasi quer dizer com isso? É que o problema de dinheiro quase nunca chega dizendo "Oi, eu sou um problema de dinheiro". Ele se disfarça. A falta de grana para um jantar vira "Ah, você não é mais romântico". Não poder comprar uma roupa nova vira "Nossa, que desleixo". É uma armadilha que esconde o verdadeiro problema, a dificuldade de falar e planejar as finanças a dois. E para provar que isso é sério, olha só esse dado. Uma pesquisa que o livro cita mostra que 38% dos casados admitem que brigam em casa por causa de dinheiro. Mas o próprio autor já avisa, esse número com certeza é bem maior, porque ele não conta aqueles casais que nem tocam no assunto, justamente para não arrumar briga. É exatamente por isso que o nosso primeiro ponto é entender esse tal de vilão oculto. A grande questão é a falta de uma conversa preventiva sobre dinheiro. É isso que está na raiz de um monte de conflito. E olha, não é sobre achar um culpado, de jeito nenhum. É sobre entender que, sem um plano, o sonho de um pode acabar virando o pesadelo do outro. E para ilustrar, o livro traz um caso bem didático, o do casal um tropeçando no outro. O Sérgio e a Patrícia ganhavam bem, mas tinham hábitos financeiros completamente diferentes. E pior, comunicação zero. Ele fez o investimento arriscado, ela não quis abrir mão de nenhum gasto para compensar. Resultado, dívidas, brigas e o relacionamento por um fio. Isso mostra, preto no branco, que o problema não era a falta de dinheiro, era a falta de alinhamento. Ok, mas como é que a gente evita um cenário desses? O primeiro passo, segundo o livro, é o autoconhecimento. O Cerbasi, muito espertamente, mapeou 5 perfis financeiros, para ajudar a gente a entender como cada um lida com a grana. E sacar qual é o seu perfil e o da pessoa que está com você é simplesmente fundamental. Bora dar uma olhada nisso? Começando pelos poupadores. Sabe aquela pessoa super disciplinada, sempre de olho no futuro? É essa. O ponto forte é a capacidade incrível de economizar. O ponto fraco é que, às vezes, na ânsia de guardar, eles acabam se esquecendo de viver o presente. No outro extremo, estão aí os gastadores. Para eles, a vida é agora. Adoram uma novidade, uma experiência diferente. Aproveitar o momento. O lado bom é essa energia toda para curtir. O lado ruim? Bom, o futuro pode acabar sendo esquecido no churrasco, né? Agora, um perfil bem complicado. Os descontrolados. Eles literalmente não fazem a menor ideia de para onde o dinheiro vai. Cheque especial e fatura do cartão são velhos conhecidos. O grande problema aqui, claro, é a desorganização, que custa uma fortuna em juros. Temos também os desligados. Olha, eles não se afundam em dívidas, o que já é ótimo, mas eles vivem meio que num piloto automático financeiro. Guardam o que sobra quando sobra. A fraqueza aqui é essa falta de um plano, de um foco para conquistar coisas maiores. E por último, os financistas. Esses são os ninjas do controle. Planilha para tudo, entendem de juros, otimizam cada centavo. O superpoder deles é o planejamento. Mas tem um risco, isso pode virar uma obsessão, e eles podem acabar esquecendo que a vida não é só feita de números. E agora vem a parte que eu acho genial, que o autor chama de horóscopo financeiro. Porque a combinação desses perfis pode dizer muito sobre o futuro do casal. Pensa só, um poupador com um gastador, sem muito diálogo, é a receita para a crise. Lembra do casal, um tropeçando no outro? Pois é. Agora junta um poupador com um financista, aí meu amigo, é sucesso na certa. É o casal a todo vapor. Sacar qual é a combinação de vocês é o primeiro passo para ajustar as velas do barco. Beleza, já entendemos o diagnóstico, os perfis, os possíveis problemas, e agora? Agora a gente vai para a parte boa, a solução. O livro não só aponta o dedo para o problema, ele entrega o mapa da mina para construir um futuro próspero, juntos. E não é mágica não, é método puro. E esse caminho tem 4 passos essenciais. O ponto de virada, a grande sacada, é que a parceria financeira de verdade começa quando o casal une as finanças e não quando divide. A partir daí, o resto flui. Montar um orçamento único, definir os mesmos sonhos e o mais importante, a parte que faz a mágica acontecer. Investir a diferença, com disciplina todo santo mês. E para quem acha que isso é só teoria, olha só esse exemplo do livro. É de cair o queixo. A história de comprar um carro.
Se o casal poupa R$ 300 por mês durante 5 anos, no fim eles compram o carro à vista, gastando 18 mil no total. Agora, se eles financiam esse mesmo carro, a prestação já pula para quase 430 e o custo total vai para mais de 25 mil. O sonho fica 43% mais caro. É uma diferença brutal. No fundo, é uma escolha. Ou os juros trabalham para você ou trabalham contra você. Tá, e qual é a ferramenta prática para botar esse plano em ação? O bom e velho orçamento familiar. Mas calma, não é só uma planilha chata, não. É sobre ter a mentalidade certa para fazer o orçamento ser um aliado na conquista dos sonhos e não um inimigo. E para entender por que isso é tão crucial, dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra para onde vai a grana da família média no Brasil, segundo dados citados no livro. Cara, quase 1/3 de tudo que a gente ganha vai só para pagar casa e as contas básicas. Sem um orçamento claro para organizar essa e todas as outras despesas, fica quase impossível sobrar dinheiro para investir nos sonhos. Simplesmente não sobra. E aqui, pessoal, tá a regra de ouro do Serbase. A dica mais importante de todas: paguem-se primeiro. O que isso quer dizer? Que a grana do investimento não é o que sobra no fim do mês, de jeito nenhum. Ela tem que ser tratada como o boleto mais importante, o primeiro a ser pago. Caiu o salário, já separa o dinheiro dos sonhos. É uma virada de chave na cabeça que muda o jogo. Poupar deixa de ser um se der e vira uma certeza. Eu sei. Pode parecer muita coisa para fazer, né? Mas a beleza do método é que dá para começar com passos bem simples, bem concretos. O livro propõe ações que qualquer casal pode começar a aplicar, tipo, hoje mesmo, para já entrar nesse caminho. Então, se liga nesse plano de ação para começar agora. O passo número 1, o mais importante de todos. Conversem. Sério, sentem e falem abertamente sobre dinheiro, sobre os perfis de cada um. Depois, escolham um sonho em comum para perseguir. Isso dá foco. Outra coisa, agendem uma reunião financeira rapidinha todo mês. Meia horinha só para alinhar as coisas. E o desafio de ouro, por 30 dias, anotem tudo, até o cafezinho. É revelador. A partir daí, o caminho para juntar as finanças fica muito mais fácil. E no fim das contas, a pergunta que fica é essa, né? Vocês estão prontos para construir juntos o futuro com que sempre sonharam? Porque a grande mensagem do livro é que enriquecer não é só acumular dinheiro. É sobre construir uma vida com propósito, com segurança e, acima de tudo, com muita parceria. É sobre usar o dinheiro como uma ferramenta para realizar sonhos que são de vocês dois. Bom, é isso. Este roteiro e a apresentação foram uma criação do canal Terceiro Cérebro, feito para você. A gente acredita de verdade que conhecimento pode transformar vidas. Então, se este conteúdo te ajudou de alguma forma, faz um favorzão pra gente. Curte, comenta aqui embaixo o que achou e compartilha com quem precisa ouvir isso. E o mais importante, se inscreve no canal para não perder os próximos. Esse apoio é fundamental para a gente continuar. Muito obrigado e até a próxima.